Bom, eu sou um artista plástico, nasci no Rio, morei muito tempo em Goiânia, Belém, Brasília. A partir dos 15 anos comecei a me dedicar, vamos dizer, cotidianamente à arte plástica, começando por desenho. Com o tempo, quer dizer, isso foi se transformando em outras coisas também, outros suportes. Tenho 68 anos. Segundo semestre de 69 e todo ano de 1970, e é uma experiência que eu nunca quis e nunca vou querer repetir. Eu não nasci para dar aula. E era uma cadeira que não existia. Outro dia eu até achei a lista de proposições assim, para o curso ao longo do ano, numa folha de papel assim, manuscrita. E chamava-se Novos Materiais, no título genérico. Mas a aula era sexta-feira, de 14 às 18 horas, de 2 às 6 da tarde. Era no bloco escola do MAN. Naquele corredor, né, tinha a portaria, o corredor era uma das salas. Aí no final do corredor você tinha uma porta de blindex que dava para o bar do MAN, para a cantina. Acabava a aula, eu entrava para o bar, o Teixeira, era o garçom Teixeira, eu sempre pedi uma coisa que era traçado. Em São Paulo chama rabo de galo, que era cinzano com cachaça. Era sempre um copo, desses copos de boteco e tal. Aí começava tal, a beber, 6h20 já começava a me sentir mais relaxado e tal. Aí 6h25 eu já começava a me preocupar com as 14 horas da próxima sexta-feira. Deu uma semana, aí me infernizava a vida. Quase ganhei umas úlceras por causa disso. Eu não gosto dessa situação de estar diante, assim, por exemplo, de um público esperando a verdade, saca? Mas eu, durante 1 ano e meio, e era uma coisa estranha, porque, claro, era um salário, né, como diz o chicanismo, assim, meio salário mínimo, uma coisa assim, e sempre atrasado, né? E eu acho que a coisa do ensino de arte é problemática, né? Como artista plástico profissional, né? Por exemplo, se você tem um problema de água, você chama um bombeiro, você chama um profissional, né? Um cara que, teoricamente, já fez aquilo várias vezes, pode repetir. Né? Mas, o que é um artista plástico profissional? Você põe lá um papel em branco, pode sair uma coisa magistral e pode sair uma merda total, que é 95%, 98%. Então é difícil você se classificar como artista plástico profissional, né? Você sempre vai fazendo tentativas mesmo, né? E vai continuar até o final da vida. Você não tem outro, não tem um caminho das pedras. Né? E ensino de arte também eu acho complicado, porque como você pode ensinar para uma pessoa alguma coisa que só ela vai poder chegar lá, né? Quer dizer, você é um artista na medida que você propõe alguma singularidade, né? Alguma contribuição que eventualmente só você poderia dar. Agora, como alguém vai ensinar para outro alguém isso? Né? Não tem como. É autolance, você corre sempre esse risco de ficar esquecido assim na sua própria casa, né? Mas, por outro lado, em 95 eu estava fazendo uma peça aqui num lugar aqui no Rio, aí você precisava de 2 ou 3 metros de fio normal. Aí eu falava, não, a gente aqui não tem que comprar. Eu falei, pois é, então, né, por favor, veja isso aqui. Aí o cara começava fazendo um pedido para o almoxarifado, que fazia nem sei o nome disso, um memorando, não, esse pedido passava para uma subchefia, que passava para a chefia, que passava... E isso podia demorar dias. Porra, aí você atravessa a rua, vai lá, compra 3 metros de fio, e assim, né, cada coisa.
Aí você fala, pô, eu já estou muito velho já para ficar bancando exposição, né? Quando você tem aquele pique de garoto, pô, você vai atrás, faz, né? Inventa uma maneira de fazer, tem preparo físico, tem saúde e tal, mas chega um momento que, pô, não, você faz o projeto, pô, se houver condição de mostrar, ótimo. Se não tiver, tem que ter paciência, pô, até que haja condições. Um país é um organismo, né? É claro que ele depende de cada um, né? Mas é claro que ele depende de todo mundo, assim. Porque senão fica alguns cada um fazendo coisas indefinidamente. A arte plástica é uma coisa que às vezes eu sinto, né? Que é uma coisa tão terciária, um tecido social, né? Que é quase assustador, né? Você fala, pô, por que eu estou nessa? Por que eu não estou extraindo dente aí na comunidade, uma porra dessa, fazendo finalmente o que minha mãe, quando me via desenhando lá na varanda de casa, me falava, Cildo, por que você não larga isso aí e vai fazer alguma coisa de útil? Então é isso aí. Mas tem um momento que você opta por fazer inutilidades mesmo. Quer dizer, claro que não se refere a, vamos dizer, a participação social do artista, mas é claro que, de uma certa maneira, explica também, né? Nossa, assim, quando eu estava recebendo em 2008, lá em Madrid, o Velázquez, aí tinha que falar em público. Tinha as meninas atrás do Velázquez, foi na sala Velázquez, uma mesa. Mas eu me lembro que eu terminei, foi uma coisa muito breve, né? Foi um agradecimento, que eu concordo mesmo. A arte é uma inutilidade indispensável, né? Ela só se explica por aí mesmo. Quer dizer, ela é ao mesmo tempo uma inutilidade, mas eu não sei o que aconteceria com a gente se não houvesse arte em geral. Eu acho que ia chegar um momento que a gente ia se cansar de ir à praia, qualquer coisa assim. O Tunga que tem uma frase que eu gosto muito, assim, tomara que hoje não faça sol, aí eu não tenho que ir à praia. Não sei. Ela abriu no dia seguinte a queda do Lehman Brothers, a Tate. Quer dizer, então, logo em seguida a do Texas eles tiveram que cancelar, e aí cancelando uma já pesa para quem fica. E o Lachman também não tinha grana suficiente, caiu, as três caíram. E aí a gente fez uma terceira e última, no caso, estavam planejados 5, no MUAC, que é o Museu do México, da Cidade do México. Normalmente acontece isso, né? Quer dizer, não houve interesse. Por exemplo, a Argentina, eles queriam essa exposição, o Malba, né? Eu cheguei aí a Buenos Aires para conhecer o espaço que eu não conhecia. E o México também tinha pretendido, né? Tanto é que eles acabaram retomando o contato com o México quando houve o cancelamento aí da América do Norte. Porque senão, quer dizer, você tem que ter condição de bancar isso, mas aí aqui no Brasil, normalmente isso é feito através de uma produtora, de lei de incentivo, né? Essas Rouanet, e não é uma coisa assim muito instantânea, né? É claro que eu teria interesse em mostrar aqui, mas aqui você acaba tendo que, ou você né, se movimenta e tal, e acaba... Eu me lembro assim, de umas coisas assim, pessoas que chegaram propondo fazer um vídeo, eles falam, bom, tá legal e tal, e começa. E daqui a pouco fala, pô, eu tive uma ideia. Você não quer fazer o roteiro, dizer como você quer ser visto e tal, você faz e tal. Aí depois fala, porra, você não pode conseguir o financiamento e tal. Aí você fala, aí você começa a fazer tudo, né, porra? E no Brasil, para mostrar, às vezes pode ser isso. Com uma ou outra exceção, isso não acontece, mas normalmente não. É difícil você trazer uma exposição muito grande para cá, né? A menos que seja assim, sei lá,
mega exposições, quer dizer, geradas por instituições, né, com muita grana por trás, quer dizer, ela já vem com um suporte que cobre tudo, desde equipe técnica até seguros, não sei o que lá. Mas vai melhorar, claro, em algum momento. E teve um discurso, assim, de um deputado. Teve uma matéria que saiu de um jornalista mineiro chamado Morgan Mota. E ele fez uma matéria sobre a exposição e no dia seguinte, 2 dias depois, teve uma cerimônia lá em Ouro Preto, que foi transformada na capital do Brasil, simbólica para aquela cerimônia. Tinha todos lá, os políticos de direita lá da Arena, estavam lá. E eles estavam querendo cooptar Tiradentes, né, para o golpe de 64. Mas aí um dos caras, os deputados lá da Arena, se levantou e começou a falar mal da exposição e particularmente desse trabalho. E aí ele concluiu o seguinte: terminados os discursos, foi servido o almoço. 2 pontos. Frango ao molho pardo. Então ficou uma coisa meio irônica assim. Mas não tem, por exemplo, inserções, às vezes até para pessoas do teu ramo, assim, né? Tem uma informação, estão treinados e tal. Muitos não compreendiam ali em 70 e tal. Você podia tentar explicar o mais didaticamente possível, e até muito tempo depois. Não. Um dia saiu uma matéria numa revista que era uma resenha da exposição de 95 lá em Valência, no Ivan. Fez uma abordagem positiva da exposição, mas ela terminava assim: só é estranho hoje em dia ver um trabalho como inserções em circuitos ideológicos numa vitrine de museu, uma coisa assim. E aí, a primeira vez que eu tive com ela, a Mônica, eu falei: Mônica, olha só, quando você está vendo esse trabalho, eu nunca mostrei em galeria, mas quando você estiver vendo um museu, uma instituição, uma coisa assim, é claro que não é o trabalho que você está vendo. Você está vendo uma coisa que remete à ideia do trabalho. Esse trabalho só existe quando estiver sendo feito por alguém, quando estiver sendo praticado. Fora disso, é uma espécie de souvenir, uma coisa assim, mas não é. Né? O trabalho se funda na ação, no verbo. Mas então, pô, não era assim um bando de milico que ia entender do que se tratava. Desse ponto de vista, ele era completamente autodefendido, assim. E podia se misturar. Tem texto sobre esse trabalho, assim, fazendo uma análise do ponto de vista da pop art. Claro que ali também tem um nicho, né? Tem um Jasper Johns, tem um Rauschenberg, tem um Andy Warhol, né, que trabalharam, por exemplo, com a Coca-Cola, com dinheiro e tal, mas, pô. E aí ele fica bem camuflado também. Se você está, né, ligada numa coisa que te interessa, você vai capitalizar absolutamente tudo com o que você entrar em contato. Né? Você vai sempre tirando um aspecto, uma coisa, vai aprendendo. Nos anos 80, a gente vivia uma inflação de 80% ao mês. Né? As pessoas já se esqueceram, já tem toda uma geração aí que nem nunca conheceu, nem se lembra. Mas naquele momento, falando de material e arte, talvez o material mais barato para você trabalhar fosse notas e dinheiro. Porque se uma moeda caísse do seu bolso, você estava pagando um jornal, alguma coisa assim, você nem ia se abaixar para pegar. Se você olhasse para o chão, você sempre ia encontrar dinheiro. Entendeu? Então isso se tornou um material, fora o fato de ser, por exemplo, você imagina uma inflação boliviana, que era, sei lá, 68.000%, os números estratosféricos. Ele acaba pela própria lógica, assim, das circunstâncias, ele se torna um material, né? A matéria-prima. Quando eu estava fazendo Missões, que é aquela piscina de moedas, são 600 mil moedas de 1 centavo, para conseguir 600 mil moedas,
de 1 centavo, eu precisava de ir numa loja de câmbio, ou só num banco, e trocar uma nota de $5 americanos, que dava 6.000 cruzeiros novos, sei lá qual era a moeda da época. 6.000 tem 600.000 moedas de 1 centavo. Então, quer dizer, só esse fato em si já é uma peça, né? Tem uma autonomia, vamos dizer, de discurso, né? Você tem uma nota de $5 aqui e tem uma piscina de moeda aqui do outro lado. Não é que haja muitos projetos engavetados. Existem muitas gavetas engavetadas, né? Vamos dizer assim, gavetas de projetos. Semana passada mesmo a gente ficou assim, uns 10 dias limpando e organizando por todo um armário aí que tinha. Claro, a maior parte delas eu não pretendo fazer, mas sempre tem uma ou outra assim que eu ainda gostaria de fazer, né? Mas, por outro lado, para conseguir fazer, aí eu não posso falar sobre ela até o momento de fazer. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi com o Barrenechea, o único professor que eu dou, o único que eu dou crédito, assim, lá de Brasília. Mas que tem uma certa verdade. Se você tem um projeto e você começa a espalhar muito, e falar muito, divulgar muito antes de você conseguir materializar, essa energia que você capitalizaria para realizar, ela se dispersa e, de uma certa maneira, se compraz em falar sobre ela. Eu jamais faria o que o Barro faz, que eu acho loucura, vender cadernos de projetos, ou mostrar mesmo exposição, abrir. Uma vez ou outra você mostra, numa página, uma coisa específica que está ligada a outra coisa. A gente já fez na exposição de desenhos, né? Como você mostra, por exemplo, da onde veio o Eureka Blind Rótula, né? Que é o Eureka, aquela cruz que tem lá a equação de densidade, e aí torna claro, mas normalmente assim. Então, e nem tem data mesmo para realizar isso. Às vezes é uma coisa que eu faço em função de um convite específico. Sei lá, na verdade eu estou tendo que também pesquisar alguma coisa aí que eu não sei o que é. Eu acho que é muito parecido sempre com aquela... É uma sequência do Contatos Imediatos de Terceiro Grau, vocês viram? Do Spielberg. O cara está intrigado, é aquela coisa, alguma coisa está acontecendo aqui, mas você não sabe, Mr. John, né? Se o cara está... Aí, de repente, ele está no aniversário lá do filho dele, que é um criança e tal. De repente, ele tem lá um transe, né? Começa um bolo, ele começa a botar outros pedaços de outras coisas, sapato e tal, começa a moldar. No final, ele está numa espécie de maquete de uma montanha que está perto. Ele reconhece a forma e vai lá, é lá que os caras estão, né? Então, é um pouco assim, né? Você vai tateando, tem alguma coisa que fica te fazendo cócega lá e tal, você acaba conseguindo mais ou menos anotar, de alguma maneira. Ou seja, criar marcas que te permitam voltar àquele ponto e tal. E dali você começa a trabalhar, detalhar, né? Mas eu trabalho muito assim, então não tem uma coisa específica. Eu não sou espiritualista, eu não... Mas eu acho que, na verdade, um trabalho, em princípio, nunca tem fim, né? E muitos trabalhos que eu fiz, eles se modificaram, né? Um deles, Eureka Blind Rótula. A primeira vez que eu mostrei, em 75, foi aqui no Museu no Rio, de Arte Moderna. Então, eu queria uma coisa assim que as pessoas transpirassem. Então, eu tinha 10.000 watts, assim, era a iluminação. Era cegante também. E era quente. Até que a segunda vez eu recebi um convite para uma exposição que abriu uma coisa que eu acho que está fechada outra vez, que era ali aquele Sérgio Porto, no Humaitá.
né? Foi uma exposição inaugural quando a Rio Arte tomou posse daquele espaço como um espaço de eventos culturais. Então começou com uma coletiva de instalações. Éramos 8 ou 10, não sei. Tinha o Zé Rezende, o Tunga, o Valterço, Humberto Costa Barro, o Marcelo Nietzsche, enfim. Ali não havia grana, o lugar estava todo escurecido e tal, sujo as paredes e tal. E aí, em vez de usar 10 mil watts, que a gente não tinha nem condição de bancar aquilo, eu usei uma lâmpada de 60 watts no meio, uma única, uma lâmpada em cima da balança, e essa lâmpada dimerizada. Então, no final, essa lâmpada só iluminava como se fosse uma cozinha. Quase aquela. Tem um artista que eu gosto muito. Eu gosto do trabalho menos do que eu gosto da maneira como ele usa a luz no trabalho. Que é o russo lá, o Kabakov. Tá? Porque ele usa aquela luz assim da União Soviética, assim, né? 25 watts, então aquela coisa assim, é o mínimo do mínimo. Eu acho assim, normalmente você consegue pôr né, mais drama para o que você está querendo mostrar. Mas... Então, quer dizer, quando eu mostrei aqui em 83, eu tinha feito em 75 numa. Então foi essa iluminação, e a partir daí essa ficou sendo a luz da peça. Volátil, primeira vez que eu fiz em 94 em São Francisco, lá no Cap Street. Como um espaço grande, era assim, você entrava, tinha uma sala, primeira sala, você tirava o sapato e tal, aí tinha outra porta, você entrava, aí você tinha 14 metros, né, 4 metros até coisa de 4 por 14. Aí você entrava e começava a pisar no talco, porque tinha 40 centímetros de talco, e começava a sentir o gás, mas você via a iluminação da sala, era uma vela acesa lá no final, assim, né? Então, era uma coisa. Quando eu fiz a segunda vez, que foi lá foi 94, em 95 eu fiz na Lelong, aí, em Nova York, e lá era um quadrado de 8 por 8, então a gente tive que redesenhar. Então você entrava, tinha a sala, você sentava, tirava o sapato, abria a porta e entrava numa coisa totalmente escura, só aquele tal, que o cheiro forte de gás de cozinha. Mas aí você começava a andar, quando o teu olho também vai se acostumando à obscuridade e tal, e você vê que tem uma luz vindo. Aí é um U, você vai e faz uma curva, só quando você faz essa curva é que você vê a vela acesa e tal. Então a peça acabou ganhando muito mais assim, em presença, vamos dizer, né, discursiva, cênica, sei lá. Então, por isso eu digo assim, não, tem certas coisas, claro, que acabaram. Tá? Mas, com exceção de nós mesmos, tudo, né? Tudo deve ter um fim.